pessoal, começando mais um episódio do Sem Contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. Estou eu aqui com a minha água. Inclusive, já bebeu água hoje? Não? Ó, cuidado, hein? Tá ingerindo o suficiente? Já reparou? Já parou pra reparar aí como é que tá o seu comportamento com relação à água, à ingestão de água? Bom, tô perguntando isso porque no episódio de hoje a gente vai falar sobre o bom funcionamento do nosso corpo, né? E também sobre o quanto a água é vital, o quanto a água é importante nesse bom funcionamento, incluindo o funcionamento dos rins. No episódio de hoje a gente fala sobre saúde desse órgão tão importante para várias funções do nosso organismo. Inclusive, você sabia que as doenças renais, na maioria das vezes, não manifestam sinais assim no início? Pois é, então tá aí um alerta para a gente estar sempre de olho, sempre atento para os cuidados. E aí eu trago dados aqui para você ter uma noção da importância desse tema. Preste atenção. A doença renal crônica vem se tornando uma epidemia silenciosa. Por quê? Porque tem prevalência de 28% a 46% dos indivíduos acima dos 64 anos no mundo. Aí vamos trazer aqui para a nossa realidade no Brasil. Aqui no país, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas sofrem com esse problema. Bom, não é à toa que a gente está aqui com 2 nefrologistas para falar sobre esse tema, para trazer dicas, orientações para a gente cuidar mais da nossa saúde, tá bom? Vamos lá para mais um episódio? Aqui conosco o doutor Antônio Campanile, que está pela segunda vez aqui com a gente. Seja bem-vindo. É sinal que eu gostei, né? Oh, que bom! Aqui com a gente também, pela primeira vez, doutor Matheus Falcão. Seja bem-vindo ao nosso videocast. Muito prazer, é uma honra pelo convite. Que bom tê-los aqui. O papo vai ser bem interessante. Antes, deixa eu lembrar você que estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram, no portal da Unimed. Escolha aí qual a plataforma que você quer assistir os nossos conteúdos e fique à vontade. Tem muito conteúdo com grandes especialistas para você ter direto da fonte informação que vão te ajudar aí, informações que vão te ajudar a ter mais qualidade de vida, tá bom? Bom, vamos começar o nosso papo. Eu começo aqui com um dado que nós trouxemos do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz que doença renal crônica afeta pelo menos 10% da população no mundo. E aqui no Brasil temos uma estimativa que está em torno de 7%, podendo até triplicar nas pessoas com mais de 60 anos. E aí eu quero saber, doutor Campanile, vamos começar explicando, né, sobre como é que funcionam aí os rins, qual a importância dos rins para o nosso corpo, para a gente ter uma noção desses cuidados, a importância desses cuidados. Eu acho que é um tema fascinante, né? Porque eu tô há 30 anos falando disso e não canso, né? É interessantíssimo a funcionalidade dos rins, Linda. Por exemplo, você sabia que os rins controlam a produção de sangue? Então, se eles falharem, a pessoa pode ter anemia. Eles controlam a quantidade de sal que a gente precisa ter no corpo. Então, se eles falharem, a gente pode ter excesso de sódio e hipertensão, ou retenção de líquidos. Eles também controlam um hormônio que produz a capacidade do corpo em absorver cálcio. Se eles falharem, nós vamos ter problemas ósseos. Então, eu já falei, anemia, hipertensão, edema, inchaço, né? E problemas ósseos, tudo relacionado aos rins. Para ter uma ideia, a cada 4 batimentos cardíacos, um vai para o rim. Ele recebe 25% do sangue que está sendo bombeado. A cada batimento, 1/4 é para lá. Sim. Será que é porque ele precisa ou é porque ele é importante e faz a filtragem do sangue? É por isso, né? Então, é um assunto fascinante e que tem várias repercussões. E como tu falaste muito bem, a epidemia silenciosa, que é isso, né? Então, é um assunto que a gente poderia falar uma tarde inteira aqui dele. Deixa eu perguntar para vocês, já beberam água hoje?
Já, Com certeza. já. Com certeza. Doutor Matheus, eu comecei aqui esse episódio lembrando da importância de beber água. Fiz aqui uma brincadeira com Sim. vocês. Porque nesse corre-corre do dia a dia, a gente acaba negligenciando algumas coisas tão simples como Verdade. beber água, Isso é né? verdade. E aí eu queria que o senhor explicasse pra gente a importância de manter essa ingestão de água, Claro. né? E como saber a quantidade correta. Certo. A quantidade correta vai variar muito de acordo com a pessoa, de acordo com as doenças que ela tem, mas sempre a gente fala que entre 2 e 4 litros, na maioria das vezes, 35 ml por quilo de peso, vai ser suficiente para a pessoa. Só que isso não leva em consideração que você pode morar no Rio Grande do Sul, Ou no Rio Grande do Norte. ou no Rio Grande do Norte, ou aqui na Paraíba. Sim. Se você faz exercício ao ar livre, transpira bastante ou não. Uma dica prática que geralmente eu dou para os pacientes é que você sempre tem que ter sua urina muito clara. Quase branca, quase transparente, um amarelo muito claro. Se você tem essa urina mais clara, isso significa que a osmolaridade do seu sangue está baixo. Então, que seu sangue está conseguindo diluir as impurezas de maneira adequada, que a sua urina está conseguindo diluir as impurezas de maneira adequada. Certo. E que aí você está conseguindo manter uma hidratação, um nível de hidratação saudável. Ou seja, deixa eu pegar aqui esse gancho. Se eu faço xixi, vejo que a urina tá amarelada. Bem amarelada. É um amarelo sinal de forte. que, epa, preciso beber um pouquinho mais de água. Ela está muito certeza. concentrada. É. Teus rins estão entendendo que você está tomando pouca água e está retendo tudo que der. E aí ela está muito concentrada. Ao contrário, se você beber muita água, ela vai ficar bem clarinha, quase igual água. Uhum. É sinal que eles, bom, não preciso reter tanto líquido, porque Sim. estou sendo, né, estou recebendo, esse corpo está recebendo muita água. Entendi. E se a gente ingerir água demais, também é prejudicial? Boa pergunta, excelente pergunta. Porque às vezes o que acontece é as pessoas entenderem isso. É dizer, bom, então quanto que eu tenho que beber? 2 litros. Aí alguém pode fazer um raciocínio assim, então se eu beber 20 litros, eu vou estar sendo 10 vezes mais saudável do que se eu beber 2. 2. Sim. Né? Sim. E pasme, isso já aconteceu, né? De alguém tomar 20 litros de água, Meu Deus. achando que, não, o doutor disse que quanto mais água, eu tenho que beber água. E exagerou, né? Sim. E não tem melhora isso. Tem que tem. beber o adequado. O exagero também não vai... Então, ali de 2 a 4 litros por dia, dependendo É também. adequado né? para a maioria das pessoas. Aham. Essa dica da cor da urina Acho é muito fundamental. boa e, exceto se o paciente tiver uma doença cardíaca avançada Tá. ou uma doença renal muito avançada ou em diálise, nesse paciente a gente vai precisar restringir um pouco Sim. a quantidade de água. Mas fora Sim. desse contexto, a hidratação se faz ainda mais fundamental, porque ela evita a desidratação e a água também diminui a incidência de infecção de urina e da Certo. formação de pedra nos rins. Que são duas doenças na nefrologia muito comuns. Quero pegar o gancho da água para falar também sobre a questão dos alimentos. E aí eu pergunto sobre o sódio. Ele é o grande vilão dos rins com relação aos alimentos? Eu acho que se a gente pensar, Linda, que o sódio, dentro da evolução do ser humano, ele não estava nos alimentos naturais, né? De uma maneira tão importante. Ele veio para concentrar, para conservar alimentos, né? Mas quando a gente estava lá, 200 milhões de anos atrás, ainda se erguendo em 2 pernas, Certo. a quantidade de sódio era a natural dos alimentos, sejam eles raízes, seja ele carne. Frutas, legumes, né? Exato. Então, isso, o nosso corpo sofre com isso. Ele não deveria estar na quantidade. Tanto que tem alguns países que já identificam, né, esse alimento tem um teor de sódio alto. Países que tentaram colocar restrição de saleiros nos restaurantes. Porque ajuda com essa epidemia silenciosa, né? Entendi. E para quem já tem algum problema, doutor Matheus, já tem uma predisposição para doenças renais ou até já tem algum problema, né? Tem algum alimento ou alguns elementos que se deve evitar? Sim. Essa é uma excelente pergunta e toda consulta a gente Sim. tem que introduzir nessa parte da dieta Sim. mais próximo do final do atendimento. Em relação à restrição de sal, é a nossa principal orientação. Uma dica que eu costumo dar às vezes vamos fazer o seguinte, faz toda a sua comida em soça.
e só coloca sal de adição ao final Sim. do prato, ao final do ovo mexido pronto, do arroz pronto, do feijão pronto, porque aí você vai ter noção da quantidade de sal que você está usando. Você pode usar até aqueles sachês para poder saber exatamente quanto que você está colocando. Aí eu entro num assunto, eu não vou dizer polêmico, mas assim... Bom, vamos lá. Os suplementos. Uhum. Whey e todos aqueles, né? Quem treina e busca o corpo perfeito, não sei o que, não. É verdade que é preciso ter cuidado na ingestão desse tipo de alimento, Sim. né? Nessa questão, sobretudo, do whey. A gente escuta muito falar, as pessoas, o burburinho, mas queria saber de vocês, especialistas. Quais são os cuidados que a gente deve ter com esse tipo de produto? O whey nada mais é do que uma formulação de aminoácidos, a maioria que derivados do leite, e que tem um contexto de você suplementar uma dieta hiperproteica para pacientes que visam hipertrofia muscular. Certo. Os pacientes que têm doença renal crônica estabelecida, existe uma recomendação formal de todas as diretrizes de você evitar o excesso do consumo de proteína para pacientes que já têm doença renal. Então, os pacientes que têm menos de 60% da função do rim, filtram menos de 60 ml por minuto, esses pacientes não podem ingerir mais do que 1,3 gramas por quilo de peso, mas que isso é uma quantidade bem alta. Então, para esses pacientes, a gente evita suplementação. É melhor preferível que ele coma proteína da própria dieta, que é mais nutritivo mesmo. Mas para pacientes em geral, o whey não sobrecarrega o rim, visto que se você não tiver uma dieta extremamente hiperproteica, se for uma dieta calculada, de acordo com as suas necessidades. O que pode acontecer, eventualmente, é nos pacientes que têm um aumento de massa muscular, esse excesso de dieta com muita proteína, aumentar um pouco o valor da creatinina. E aí a gente só vai ter que avaliar se isso refletir uma alteração na função do rim, se vai ter que suspender o suplemento ou não. E aí essas dúvidas em relação ao whey, creatina, e hoje em dia, infelizmente, para anabolizante é muito frequente nas consultas. E com relação a medicamentos, doutor? Quais são os que apresentam assim mais riscos, vamos dizer, para o surgimento de doenças renais? Sem sombra de dúvidas, anti-inflamatórios, né? Porque a gente pensa assim, tem medicamentos mais tóxicos para os rins? Sim, existem, mas eles são de pouco uso ou de uso hospitalar. Então, como as pessoas não têm acesso, a gente até, às vezes, se eu tivesse que dizer, ó, me diga anti-inflamatórios. Mas tem alguns antibióticos também, que podem lesar os rins, alguns quimioterápicos. Então, mas basicamente isso. Acho que é importante o uso de prescrição médica e não abusar de... A gente conversa que deveria anti-inflamatório vir com retenção de receita, né? Igual antibiótico. Porque é muito usado, né, Linda? Então, e difundido e compra no balcão, né? Isso. Então, nem todo mundo pode usar. Quem tem uma taxa de filtração reduzida, ele pode acabar diminuindo ainda mais essa taxa de filtração e prejudicar, realmente tem prejuízo. É verdade que a atividade física intensa pode causar problemas renais? Em uma situação específica, Tá. sim. Qual? É rabdomiólise. É você ter uma atividade física tão intensa que teus músculos sofrem com isso, rompem e liberam as substâncias que tem dentro das células e vão lá e entopem os rins. Seria basicamente isso, numa linguagem bem fácil de entender. Então, maratonistas, triatletas podem eventualmente ter essa condição, sim. Quero entrar agora no assunto de sintomas. Eu comecei aqui também no episódio dizendo que muitas vezes a doença ela é silenciosa, né? Então, mesmo sem sentir nada, tem algum exame básico que a gente possa fazer, né, para monitorar a questão dos rins, a saúde dos rins? O que é que faz? Tem vários. Qual o indicado? É interessante ver isso, né, Lindo? Porque os rins, eles são tão importantes que a nossa formação biológica faz com que ele se adapte muito às adversidades para continuar funcionando. Certo. Isso dá pouco sintoma. O que dá sintoma
no aparelho urinário vão ser as infecções renais graves, a infecção no rim, não na bexiga. A infecção renal com febre, com dor, ou o rim obstruído com cálculo renal, isso dá dor. Muitas vezes os pacientes vêm com queixas de dor lombar e que não tem relação com o trato urinário, pode ter outra causa. E em relação a sintomas, como ele consegue ir se adaptando, às vezes ao longo de anos, tanto é verdade que ele se adapta que uma pessoa pode doar um rim, ficar com um rim só e não tem sintomas. E perder um rim Sim. subitamente e não vai ter sintoma nenhum. E ele vai se adaptar e funcionar perfeitamente. Então, sintomas vão acontecer numa fase muito adiantada da doença renal crônica, principalmente. E aí, quando procurar, doutor Matheus, um nefrologista? Ah, E eu esqueci dos exames. não, falar dos a exames. avaliação. Não, mas é isso. Eu acho que você não precisa ir para gente nefrologista Sim. para poder fazer essa avaliação da função renal. Então, eu acho que você tem duas situações, né? Quando você tiver algum sintoma do trato urinário, Certo. né? E principalmente quando você tiver alguma alteração no sintoma, alguma alteração nos exames que são solicitados em pacientes com risco. Então, por exemplo, o principal exame para poder rastrear doença renal, já que ela tem tanto pouco sintoma, eu costumo dizer assim, quando você tem um problema na visão, você sente o borramento, logo vai procurar o oftalmo. Isso. Quando você sente uma palpitação ou dor no peito, você logo vai procurar o cardiologista. Se você esperar algum sintoma para procurar um nefrologista, pode ser já numa fase muito tarde. avançada, né? E aí a gente lança a mão do principal exame, é a creatinina. Creatinina é um exame que a gente dosa no sangue, que fica pronto em 2-3 horas no laboratório, se ele for processado no mesmo seguinte, e a partir dele a gente consegue calcular quantos % de função o rim tem. Eu costumo dizer para os pacientes que todo mundo nasce com 100%. E aí, a partir dos 40 anos, assim como a visão vai ficando um pouco pior, o cabelo vai ficando branco, a audição vai ficando um pouco pior, ele vai filtrando um pouco menos. Até 1% a menos por ano a partir dos 40 anos. E à medida que a gente vai colecionando doença, pressão alta, diabetes, doença cardíaca, essa velocidade de declínio da função renal vai se acelerando. E aí, pacientes que têm pressão alta, diabetes, idosos, pacientes com obesidade ou que têm história de ter doença renal na família, infecção urinária ou pedra nos rins, esses pacientes anualmente devem ter feito o seu exame de creatinina no sangue e o exame de urina, porque ele pode ser capaz de diagnosticar uma doença renal muito antes dela apresentar sintoma e o médico conseguir caminhar para a gente, né? E a gente conseguir intervir. Aí é bom. E hoje os médicos, de uma maneira geral, entendem bem disso e pedem, né? Então você vai receber, quando alterado, já com auxílio de colegas de outras especialidades, do médico generalista, do médico da família, que já tem isso bem claro que é necessário fazer. A creatinina, ela é derivada do músculo e só sai pela urina, não sai por outro mecanismo. E então, se ela dá alta no sangue, é porque os rins não trabalharam, não tem outra maneira dela ficar. A grosso modo, é isso que acontece. Então, a gente, com um exame de sangue, consegue entender como está o funcionamento renal. Entendi. Doutor Campanile, quando os rins começam a falhar, o que acontece com os outros órgãos do nosso corpo? Exatamente. Boa pergunta também. Então, é que a gente é meio fã de rim, né? Então, Sim, fica claro. até emocionado. Mas é que, imagina que minha função é controlar a quantidade de sal no corpo e eu passo a funcionar 50% do que eu deveria. É dizer, todo o sal que eu recebi hoje, eu não vou conseguir retirar hoje, eu vou tirar só a metade. A grosso modo, Sim. é isso Tá. que a gente vai... Se eu retenho sal, eu retenho água. Se eu retenho água, eu fico hipertenso. Então, isso já dá repercussão cardiológica, que aumenta o risco de doenças cardíacas e inclusive, assim, de mortalidade por doenças cardíacas. Para quem tem problemas renais, é muito maior que de quem não tem. Então, essa é uma parte. Se eu não consigo produzir o hormônio que está relacionado à produção de sangue, eu vou ter anemia e repercussões relacionadas à anemia que pode ocorrer. E assim sucessivamente. A mesma coisa com as doenças ósseas. Então, mas isso, Linda, se instalar tão lentamente, a pessoa, e dependendo da idade, tu falasse muito bem que ela é muito mais comum no idoso,
Às vezes o idoso acha que aquilo é da idade. Ele acha que aquele cansaço, que aquela indisposição, que aquela fraqueza é porque ele tá velho. Que ele tá ficando velho, então eu tô mais... Não, isso pode ser um sinal. E aí que é onde a gente vai perceber só quando vai melhorar. Quando vai consertar tudo isso, a pessoa vai dizer, nossa, nem sabia que eu tava tão mal. Sim. E minhas pernas estão mais inchadas, meu apetite melhorou, tô conseguindo ganhar peso. Tudo nesse sentido, porque ela é muito insidiosa, é muito lenta. Entendi. Bom, daqui a pouco a gente retoma aqui a nossa conversa sobre saúde renal, porque agora a gente vai para o quadro Mente Ativa. Esse quadro é quando os nossos convidados eles falam sobre os hábitos, né? Para que eles possam, enfim, aliviar o estresse, né? Ter mais qualidade de vida, ter mais bem-estar e tudo mais. Eu vou começar com o Dr. Matheus, que eu já soube que gosta de praticar esportes. Pratica basquete? Não, eu assisto muito basquete. Eu não tá. tenho nem altura pra praticar A basquete. turma aqui da nossa produção tava aqui, ó, ele pratica basquete e tal. Nada. Só aprecia. Aprecio, gosto de futebol, joguei futebol há muito tempo, tênis. Hoje faz alguma atividade, algum esporte? Eu tô começando a corrida A também. rotina permite. Tentando. E gosto muito do meu tempo livre dessa parte de esporte Sim. e de gastronomia em geral, assim, tanto de comer, né? A melhor parte. Eventualmente de cozinhar um carbonara. Ele... É o mais difícil, hein? Parece fácil, mas não é. Vinho, ler sobre vinho também. Legal. E estudar sobre vinho. E outro dia, faz um tempo também, comida japonesa. Eu fiz um curso de comida japonesa também. Ai, que coisa interessante. Aí agora sempre Camila, meus pais pedem pra eu fazer de novo pra eles. Só que dá tanto trabalho. Não, muito trabalho. É melhor fazer a massa mesmo, não ficar ali. Mais rápido, né? Então, você gosta de gastronomia? Gosto. Gosta de cozinhar e de saber sobre? E de comer também. Claro, óbvio. Mas, e os pratos preferidos? Eu gosto de massa. Massa. Comida japonesa também. Acho que... E frutos do mar, né? Como todo bom paraibano, nordestino. Não acho tem que como não gostar, né? Não tem como não. Bom camarão a gente não tá... Bom, né? Não Muito bom. É isso mesmo. Muito bem. Doutor Campanile já veio aqui no nosso videocast. Já. E a gente já descobriu, mas eu queria reforçar o gosto dele de fotografar. Foi interessante isso. Era uma coisa que eu nunca tinha feito até 2011. Tá. E aí, em 2011, eu fui fazer um estágio de 3 meses em Barcelona, de nefrologia. Sim. E aí, eu comprei uma câmera muito despretensiosamente, pequenininha, e só, tô aqui, vou fotografar. E nunca mais parei. Isso é uma parte. E a outra, também nessa época, foi que, como eu tava só, e aí ficava com muita saudade dos amigos, da família, eu começava a escrever e-mails contando o que acontecia. Às vezes de uma maneira engraçada, enfim. Como se fosse um diário. Como se fosse um diário em primeira pessoa, e comecei a contar as histórias, e os amigos dizem que é legal o que está escrito lá. E que deveria ser escrito. Publicado. E publicado e tal. Olha aí. Mas como são os amigos mesmo, aí eu disse, não, isso aí eles são muito meus amigos, eles estão vendo que eu tô sozinho, eles estão querendo me agradar. Mas continuei também, mas ainda por timidez não publiquei. Talvez um dia publique. Mas é o que... Já pensou com relação à fotografia, que é o que me parece, você é mais à vontade na questão do fotografar, de mostrar aquilo que você produz na fotografia. Verdade. Já pensou em fazer alguma exposição, ou já fez alguma exposição, algo assim? Já disseram também para fazer isso, mas aí a minha timidez vai barrando, mas é um negócio. Mas mais do que isso, escrever sobre as fotografias é um negócio que é bem instigante, sabe? Tudo ali tem uma história, e é uma história que curiosa, merece ser contada. É que nem histórias sobre músicas, sobre vinhos também, né? Quando a gente conhece a história que tem por trás, a experiência é outra. Totalmente, é verdade. Legal. E me diga uma coisa, como é que vocês se sentem quando vocês conseguem, mesmo numa rotina tão intensa, fazer essas coisas que vocês gostam? Qual o sentimento, assim? Qual a sensação? Linda, eu acho que isso aí, o legal da fotografia, por exemplo,
é que você abstrai e você acho que é importante para cada profissão, não é só para o médico. Talvez para nós, por ter momentos mais tensos, mais estressantes, né? Ter aquela coisa de limpar a mente, né? Então você sai pela orla procurando qual é a melhor foto e você só está preocupado em se o ângulo tá bom, se ajustou a máquina direitinho, com a velocidade do obturador e tal, e não pensa mais nada. E às vezes caminha muito mais do que imaginou que caminharia e está sempre buscando mais uma foto, mais uma foto. Então, também ajuda nesse sentido, né? E o senhor? Eu acho que quando você faz uma comida ou quando você abre um vinho ou cozinha algo, eu acho que o mais importante não é a comida ou o vinho, é poder unir as pessoas. Então, é poder receber seus pais, seus sogros, seus amigos, seu irmão, sua irmã em casa. E aí, conversar como foi a semana e comemorar junto alguma conquista ou alguma coisa que aconteceu na vida de alguém. Sim. Eventualmente, até juntar com o esporte e assistir um jogo. Eu, meu pai, meu cunhado, do time que a gente gosta, ou do time de basquete que a gente gosta. Eu acho que a gastronomia, vinho e esporte também tem esse poder de deixar a gente mais próximo do que a gente ama. Unir as pessoas, né? Ah, legal. E acho que também, quando você está cozinhando, você está pensando só se aquilo tá... Você também abstrai do trabalho e das outras coisas. Se está no ponto certo, se está com o tempero certo, isso também ajuda a ter aquele momento em que tu deixa a mente livre só para aquilo. Né? Legal. Isso é bacana. Legal. Bom, retomando o nosso tema de hoje, falando sobre as doenças renais agora. Doutor Campanelli, o que é doença renal crônica? Por definição, é exatamente isso, né? Uma doença que aconteceu ao longo de um período. Tá. E ela tem uma característica, eu só vou conseguir dizer que ela é crônica se eu não conseguir revertê-la. Então, a partir de um tempo determinado e de uma filtração reduzida, eu entendo que aquilo é doença. E é importante também salientar que a gente pode também ter uma redução da filtração, como o Matheus falou, a gente vai perdendo, a pele vai enrugando, o cabelo vai ficando branco, rins vão filtrando menos. Então, eu posso ter uma redução que é própria do envelhecimento. Né? Mas se eu tiver uma redução por mais de 6 meses, com uma taxa de filtração reduzida, menor que 60%, eu identifiquei que isso é uma doença renal crônica. Tem um outro detalhe. Vamos pensar que a gente tenha uma filtração boa, certo? Certo. Mas eu não consigo segurar proteínas no sangue. E eu estou deixando passar proteínas para a urina. E isso é contínuo e por mais de 6 meses. Mesmo eu tendo filtração boa, eu tenho que considerar que isso é uma doença renal crônica, uma falha na filtração. Uma doença também é isso. O que mais, Matheus, querido? Não, eu acho que é isso. A creatinina é o exame que, a partir dele, do exame de sangue, a gente consegue estimar a função do rim. Certo. Se ela tiver realmente menor por mais de 3 meses, menor de 60%, a gente consegue dar o diagnóstico. Mas é muito importante o que o doutor Antônio acabou de frisar, que é, se você tem função renal normal, e isso acontece e deve ser pesquisado principalmente nos pacientes com diabetes, você tem uma creatinina normal, mas é importante pedir um exame de urina e principalmente a pesquisa da albumina na urina. Porque se ela estiver aumentada, você está sob um risco, pelo menos de moderado a grave, de progredir para falência renal, mesmo com a creatinina que ainda está boa, mas que possivelmente não vai ficar assim por muito tempo. Os dados aí mostram que a população idosa é a mais vulnerável, né? Por quê? Acho que próprio por nessa questão da fragilidade do corpo do idoso, a gente acaba tendo essa redução do número de elementos filtrantes, que chama glomérulo, né? É a parte menorzinha ali que essencialmente filtra o sangue. Sim. Isso vai diminuindo ao longo do tempo. Então, se eu tiver uma exposição maior, é interessante também, Linda, que tudo que faz mal pro coração, se eu fosse fazer assim, frases de efeito, né? Tudo que faz mal pro coração faz mal pros rins. Se a gente pensar que os rins recebem tanto sangue, eles são, na verdade, uma parte dentro deles ali,
é uma parte do sistema circulatório especializada em filtrar. Mas é uma parte do sistema circulatório. São artérias, depois artérias mais fininhas, até virar aquele elemento que filtra o sangue efetivamente. Tudo que fizer mal para as coronárias vai fazer mal para os rins. Fumar em excesso, hipertensão em excesso, tudo vai fazer mal para os rins. E os idosos, voltando para... É porque eu não queria perder esse gancho. Tá. Voltando para os idosos, né? Então, eu já tenho rins mais frágeis Certo. pela idade. Talvez eu tenha um número de medicamentos a mais do que uma pessoa jovem. Então, eu estou mais exposta a fármacos também, né? E tenha outras doenças que ajudam também a ter mais problemas renais, né? Entendi. Como hipertensão, diabetes, principalmente. Eu costumo dizer que esse paciente teve mais tempo à disposição a pressão alta e o diabetes. E a gente vive um paradoxo, né? Que é assim, à medida que o paciente vive mais com o avanço da medicina, Certo. ele também está exposto a mais opções de tratamento, que às vezes pode levar a dano renal. Então, por exemplo, enquanto as pessoas há 30 anos atrás podia ter um determinado tipo de câncer, neoplasia, e não tinha ainda um tratamento tão bem estabelecido, Certo. hoje em dia você tem um tratamento com quimioterapia que vai salvar a vida desse paciente. Mas que ao mesmo tempo pode gerar dano renal, ou então um problema cardíaco que antigamente não tinha solução. Era E hoje, fatal. hoje em dia você tem uma cirurgia cardíaca que pode, um dispositivo que pode melhorar a vida daquele paciente, mas que ao mesmo tempo, que o rim é um órgão nobre, e às vezes ele se sacrifica para que outros sistemas e outras coisas do nosso corpo continuem funcionando bem. Quais são os problemas, doutor Matheus, os problemas mais comuns que afetam essa saúde renal? Disparado, cerca de 1/3 dos pacientes que têm doença renal crônica têm pressão alta e 1/3 têm diabetes. Os dois, eles disputam ali para saber quem era o primeiro lugar como causa de falência renal. Mas se eu fosse colocar num pódio igual o de boxe, igual o de judô, que tem 2 terceiros lugares, Sim. vão estar presentes o que a gente chama de nefrite, que é uma inflamação no rim que gera perda de sangue e proteína na urina, né, que muitas vezes pode ser autoimune, né, o nosso próprio corpo gerar uma agressão contra nós mesmos. E ainda em terceiro lugar, empatado, ou pelo menos no mesmo nível, vai estar a doença renal policística, que é uma doença genética, hereditária, que necessariamente o seu pai e sua mãe devem ter tido, em mais de 90% dos casos, que você tem rins de tamanhos aumentados e com vários cistos. E o cálculo renal é outro problema comum dos rins, né? Quais são os fatores aí que levam, doutor Campanelli, que causam, né, esses cálculos? Ele pode ser multifatorial, né? Tem várias situações em que a formação de urina deu alguma coisa errada e eu produzi um cálculo, né? Muitas vezes tem pessoas que na família tem uma tendência maior à formação de cálculos. Já é um sinal que tem alguma coisa ali está acontecendo em que eu tinha que produzir urina, mas por algum motivo, algum mineral, algum elemento se agregou a ponto de formar uma pedra, né? Então, inclusive pessoas que têm mais do que um cálculo, é bom orientar isso, né? Elas precisam de uma investigação para saber se não é um formador de cálculo e se não vai ter problemas com isso, né? Você vê pacientes que têm formação de múltiplos cálculos ao longo da vida. Se a gente conseguir buscar o que está errado dentro dos rins, dentro dessa formação de urina que formou cálculo, consegue melhorar a qualidade de vida dessas pessoas também, né? Então tem causas genéticas, causas, e aí a gente também volta a falar de água, né? Também hidratação é importante, né? Alimentação. Sim. As infecções urinárias afetam os rins? Sim. Eu acho que vai estar... Os que estão fora do pódio de doença renal crônica, Sim. vai estar a pedra nos rins, e infecção de urina também é causa comum. Principalmente a infecção de urina de repetição. Cerca de 50% das mulheres vão ter algum episódio de infecção de urina ao longo da vida. E de 20% a 30% pode ter o que a gente chama de infecção de urina de repetição. Que é quando você tem mais de 2 casos de infecção na urina, de ardência para urinar, pode ter desconforto, queimação, ou em 6 meses ou 3 no ano. Quando a gente tem esse episódio de infecção de urina de repetição,
é muito importante a gente revisar algumas medidas comportamentais, desde asseio, tomar bastante água, porque o fluxo contínuo de água faz com que a gente elimine o excesso de bactérias e isso diminua as chances de você ter infecção de urina. E pode ser necessário até lançar mão de antibiótico para evitar ter novos episódios de infecção de urina. São dois polos. Geralmente, mulher jovem, principalmente no início da vida reprodutiva, pode ter uma incidência de infecção de urina. E aí, o segundo pico tem principal importância o ginecologista, que é quando a mulher está no pós-menopausa e que você tem a diminuição dos hormônios da mulher, do estrógeno, e isso pode também aumentar novamente o risco de infecção de urina. Entendi. Quero entrar agora sobre tratamentos, né? Para a gente conversar aqui sobre tratamentos. Doutor Campanelli, quais são os tratamentos hoje existentes para as doenças renais? Tem vários. Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. E cada vez mais, o Matheus defendeu o mestrado dele agora, justamente em questões relacionadas a como prevenir o avanço da doença renal com medicamentos, né? E de novo, é interessante a gente falar, lembra de que sal não estava na nossa alimentação lá no início? Açúcar também não estava, né? Açúcar, a gente inventou o açúcar já numa fase muito recente da nossa evolução como espécie. Então, nossos rins, eles foram treinados a reabsorver o açúcar, qualquer açúcar que tivesse, porque ele era importante e era raro. No momento em que ele ficou excessivo, a gente não conseguiu mais aprender que ele não precisava. Sim. Né? Então, aí se lançou um medicamento recentemente que diz assim, calma, rim, tu não precisa reabsorver todo esse açúcar aí, deixa ele embora. E isso revolucionou. Isso é só um deles. Né? Geralmente se viu que medicamentos que fazem bem para o coração fazem bem para os rins também. E alguns eram naturalmente feitos para hipertensão. Se viu que aquela classe de medicamentos prevenia a lesão renal crônica, retardava a ida para a hemodiálise, por exemplo. Então, isso a gente está falando de medicamentos para doença renal crônica. Eu acho que aí tem para infecção urinária, tem outros tratamentos. O que mais, Matheus? Não, é isso. Eu acho que a gente está vivendo a época de ouro da nefrologia, sabe? Até 2004, a gente só tinha uma classe de remédio que a gente podia dar para puxar o freio de mão, para retardar a progressão da doença renal, enquanto a cardiologia já estava décadas na nossa frente. E de 2015 para cá, nos últimos 10 anos, pelo menos mais 3 classes de remédio estão sendo cada vez mais utilizadas na prática clínica para a gente poder fazer com que esse indivíduo que mesmo tendo uma pressão alta, um diabetes ou alguma outra causa, que ou sem controle ou com controle, poderia levar à falência renal, a gente consegue preservar a função do rim dessas pessoas por até 15 anos mais tempo do que a gente tinha 10 anos atrás. Então, é uma época revolucionária para a especialidade. E aí eu quero saber o que Dr. Campanelli falou da hemodiálise, e aí eu quero saber quando é necessário, quando é preciso fazer a diálise e a hemodiálise. Bem, a diálise, ela engloba 2 tipos de tratamento renal. A diálise peritoneal, que a gente faz muito em criança e que é pouco disponível, e o que a gente geralmente fala de diálise é a própria hemodiálise. Sim. A hemodiálise é um tratamento, eu costumo falar para o paciente que não faz muito tempo, é da década de 70 para cá, acho que tenho na idade dos meus pais que chegou a Paraíba o tratamento de hemodiálise, e o rim é o único órgão vital que você consegue continuar vivendo sem a função dele. Então, enquanto o cérebro, o fígado, o pulmão, o coração, você não consegue viver sem a função desse esse órgão, a gente consegue substituir parte das funções do rim através do tratamento de hemodiálise. Né? E o Dr. Antônio pode falar um pouco mais desse tratamento, porque ele trabalhou com isso por muitos anos. Né? Foi. E uma época de transição também, de máquinas, de tipos de filtros. Né? Imagina que você usa um filtro que vai tentar substituir aquilo que o rim faz. Então, se tiver excesso de potássio, esse filtro vai dizer, vai embora e vai filtrar o sangue e voltar com ele sem a creatinina aumentada, sem a ureia aumentada, corrigindo a acidez do sangue.
Isso o foi potássio alto. o potássio que estiver alto, esse filtro vai deixar passar para ir embora e vai voltar para o corpo já numa constituição muito próxima do que era antes do problema renal. Uhum. Quando você faz isso 3 vezes por semana, por algumas horas, você consegue manter uma qualidade do sangue muito aceitável, compatível com uma vida, né, que é possível viver bem com alguma qualidade de vida. Claro que é muito difícil a gente dizer assim, muitas vezes a pessoa diz, tá fazendo hemodiálise, mas não adiantou nada. Mas depende muito do que levou a fazer a hemodiálise, né? Qual era a idade da pessoa, quais eram as doenças associadas. Mas tem pessoas que recuperam assim, a capacidade do trabalho, conseguem ter uma vida de relação, veem os filhos crescer, veem os netos, então é um tratamento que é fundamental. A gente não tem um pulmão artificial para a pessoa levar para casa e ficar respirando, não tem um coração artificial para isso. Tem situações críticas da UTI, de alguma coisa assim, de conseguir ficar acoplado a uma máquina. Covid teve aí e mostrou isso, né? Mas nesse sentido, é um tratamento que revolucionou também, né? Permite que milhões de pessoas convivam com seus familiares, tenham uma qualidade, é fantástico isso. E aqui no Brasil a gente tem mais de 170 mil, no último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, pacientes em hemodiálise. Sim. E uma coisa que eu queria destacar é que é um tratamento que não é o mesmo que era na década de 80 e 90, como o Dr. Antônio frisou. As máquinas mudaram, os filtros mudaram. Então, a gente tem paciente que consegue viver bem e com qualidade de vida. Eu tive um paciente lá em São Paulo que ele corria 15 quilômetros segunda e quarta sexta. Eu tenho pacientes aqui em João Pessoa que são empresários, que tocam 2 empresas, ou então tem uma gestora que faz a contabilidade de 24 empresas, tem procurador, médico neurologista, aposentado. Então, tem vários pacientes que continuam trabalhando e fazem diálise, que foi pai agora de filhos gêmeos, que está conseguindo ver os filhos crescerem graças a esse tratamento. Eu acho que esse é um dos maiores desafios do nefrologista. Quem assume esse compromisso é que você vai tentar devolver, tentar devolver a qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que é fascinante nesse sentido e muito desafiador. É diferente de alguém que vai corrigir uma fratura e tá ali, colou e pronto. É importante, super importante. Mas ele resolveu um problema e talvez nunca mais veja aquela pessoa. A gente não, a gente tá ali 3 vezes por semana, vendo as pessoas. Acaba que conhece bem a família e tudo mais. E é um desafio devolver a qualidade de vida para essas pessoas. Isso é instigante, é o que nos move, né? Que legal. Falar aqui sobre os transplantes, né? E trazer também mais um dado aqui para nossa conversa. A gente tem aqui a informação do Ministério da Saúde que no Brasil, no primeiro semestre de 2024, foram realizados 14.352 transplantes, no geral, certo? Desses, 3.049 foram transplantes de rim. Lembrando também que o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, da rede própria da Unimed João Pessoa, é credenciado pelo Ministério da Saúde para fazer transplante renal. E foi, inclusive, no Hospital Alberto Urquiza que aconteceu o primeiro transplante de rim aqui na Paraíba, em março de 2009. Em que casos é indicado o transplante? Agora eu gosto assim de salientar e valorizar com quem a gente trabalha. Matheus fez a formação dele no hospital que mais faz transplantes em rede pública do mundo. Né? Então eu fico muito à vontade e seria um erro da minha parte não deixar ele falar sobre isso. O doutor Antônio é muito modesto, ele tem experiência internacional nessa área, como ele fez o fellow lá em Barcelona, mas assim, é uma área que eu gosto muito. Sim. Como o doutor Antônio falou aqui, no Brasil a gente tem, dentre várias dificuldades e virtudes, o maior hospital de transplante do mundo acontece aqui no Brasil. Né? Acontece com mais de 1.100 transplantes por ano. E aí eu consegui adquirir alguma experiência e aí a gente consegue
indicar a terapia do transplante para aquele paciente que já está em terapia renal substitutiva, já está em hemodiálise, já está em diálise há mais de 3 meses, ou que incidiu naquele tratamento e não tem chance, como o Tony falou, de recuperar de novo aquela função e sair do tratamento. E aí, esses pacientes, a gente vai avaliar a saúde deles. Se ele tiver eu costumo falar, para esse paciente, ou até um paciente inconservador, que ainda não esteja dialisando, mas que esteja com menos de 15%, mas principalmente menos de 10% da função do rim, a gente pode listar esse paciente para transplante. Certo. Uma vez listado, esse paciente, a gente vai fazer com que ele esteja apto para uma cirurgia de médio porte, que é a cirurgia do transplante. Então, eu preciso saber se esse coração desse paciente aguenta uma cirurgia de médio porte, ou seja, não é uma cirurgia tão mais complexa do que tirar a vesícula ou o apêndice. Não é uma cirurgia como uma cirurgia cardíaca ou uma cirurgia abdominal maior. É uma cirurgia que você vai, basicamente, conectar os vasos do doador com o paciente e conectar o novo rim à sua bexiga, sua própria bexiga. E aí, a partir daí, a gente vai recuperar a função desse paciente de filtrar o próprio sangue, de voltar a urinar, muitas vezes, e de conseguir ficar fora do tratamento de hemodiálise. Então, esse paciente tem que ter um coração bom, esse paciente não pode ter nenhuma infecção ativa ou câncer ativo, porque o tratamento do transplante, eu preciso dar um remédio que vai diminuir a imunidade do paciente para ele poder tolerar esse novo órgão que não é dele. Certo. Ou é de alguém falecido, ou é de algum, muitas vezes, familiar. Para ele não rejeitar esse rim novo, eu vou dar remédios que vão diminuir essa imunidade. Uma vez diminuindo a imunidade, eu tenho que ter certeza que esse paciente não tem nenhuma infecção ou um câncer que pode se alastrar quando a gente dá esses remédios. E o paciente transplantado, né? Quais são os cuidados para ele manter essa saúde renal, conservar, né, essa saúde renal? Perfeito. Principalmente, assim, ele continua tendo um problema renal crônico. Tá. A gente trocou de método, colocou um rim muito melhor na capacidade de filtrar do que o filtro anterior que ele usava na hemodiálise, mas ele continua com uma doença renal. Sim. Então, ele tem que continuar cuidando da pressão, cuidando todos os cuidados que alguém com doença renal deveria ter. Certo. Não pode abandonar isso, porque é comum também, agora eu posso tudo, né? Não é assim. Principalmente os medicamentos que baixam as defesas, deixam as defesas meio adormecidas a ponto dela não entender que aquele órgão não é da pessoa que recebeu, e que é de alguém muito parecido imunologicamente com ela, mas não é igual a ela. Salvo gêmeos univitelinos, né? Que aí tirar, não precisa nem remédio, né? É a mesma pessoa. Mas, tirando isso, ele vai ter que tomar esses remédios regularmente para sempre. E aí, cuidar da pressão, cuidar, não fumar, ter todos os hábitos de vida que deveriam ser utilizados. E alguns cuidados com infecções também, né, Matheus? Com riscos de infecções, porque devem ser cuidados também, né? Principalmente nos primeiros 3 meses, no primeiro ano, você tem um aumento da incidência de infecção. Então, esse paciente tem que tomar os imunossupressores, Sim. os remédios adequadamente, no horário certo, frequentar as consultas que são mensais no primeiro ano de transplante, para que a gente possa fazer ajustes também nessas doses desses remédios e diagnosticar de maneira precoce qualquer alteração que possa ter no transplante para intervir de maneira rápida, para evitar qualquer complicação. Eu queria aproveitar, né, esse assunto para só a gente deixar aqui uma mensagem sobre a doação de órgãos, né, que ajuda a esperança de vida nova, a esperança de qualidade de vida para muitas pessoas. E aí eu queria deixar que vocês deixassem aqui um recado, uma mensagem, enfim, para justamente estimular, né, a doação de órgãos por quem está nos assistindo. Bom, transplante, ele devolve a um paciente, não só renal, mas que tem várias outras condições de saúde, Sim. uma qualidade de vida e esperança não só para ele, mas para a família inteira. Então, eu acho que quando você, num momento de dor, num momento de luto, muitas vezes, que a sua família perdeu um ente querido, e principalmente se ele demonstrou essa vontade, esse desejo de ser um doador, de salvar várias vidas através dos órgãos que a gente pode doar,
é um desejo que deve ser respeitado. E aí a gente tem o dever de deixar claro isso para os nossos familiares, porque é eles que vão dar essa decisão, que no momento de luto, fazer esse ato de generosidade que vai não só salvar várias vidas, mas vai salvar várias famílias, né? Então, doutor Campanile, a gente falando aqui sobre essa importância, né, da doação de órgãos, inclusive a gente tem algumas imagens aí. O dia que a Unimed ficou azul e vermelho foi no Dia Mundial do Rim. E isso é uma data também que é muito importante. Exemplo de todos, setembro tem uma cor, então cada doença e cada sociedade está estimulando a falar sobre isso e promover saúde preventiva, né? Então a gente tem essa foto que foi quando a gente iluminou no Dia Mundial do Rim, é sempre em março, né? E a gente fez várias atividades. Aliás, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, aqui na Paraíba, tem uma regional, né, em que Matheus e Pablo tomaram a liderança para promover e reativar essa sociedade e fazer essas atividades preventivas. Tem mais algum? Tem mais fotos aí? E vai passando. Aí tá ali o Dr. Pablo Alves fazendo a palestra inicial de prevenção. Isso muito do que a gente falou aqui estava sendo conversado lá no dia da palestra. Você mencionava a questão da doação de órgãos e transplantes, né? Então, no mundo, tem vários países que estão mais adiantados do que o Brasil, infelizmente. E a gente precisa dessas atitudes para falar sobre transplante. A Espanha é um lugar onde que mais a doação é efetiva. Diferente de nós, eles têm um orgulho a respeito disso, né? Já está na cultura do povo espanhol que eles são um dos países que mais doa órgãos. E então é muito... Você chega para conversar com as famílias e elas entendem que isso não é uma coisa boa e é uma capacidade de ajudar o outro também que me chamou muito a atenção. Nesse sentido, mais do importante é a gente conversar. Por exemplo, a gente pouco fala sobre terminalidade. O que eu vou querer que façam quando eu não puder mais responder por mim e estiver muito doente, muito no fim da minha vida? Eu vou querer ir para uma UTI? Eu vou querer ser entubado, reanimado? O que eu vou querer quando eu estiver muito doente? Pouco a gente tem medo, é um assunto tabu. Doação de órgãos também. Eu não sei será que... Mas é falar de morte. Então a morte é um tema muito difícil de ser abordado naturalmente nas famílias. Principalmente porque às vezes o filho nenhum quer que o pai morra e a mãe morra. Então a gente já fica mais assim de não vou falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Quando na verdade a gente deve estimular esse tipo de conversa. Dentre eles, assim, olha, se eu tiver um problema de saúde grave, que tiver morte encefálica, morte cerebral, só meu corpo está funcionando, mas meu cérebro atingiu uma situação irreversível. E muitas vezes o cérebro já parou, mas o corpo vai parar em breve. Então a gente tem pouco tempo para conversar com a família, ver que todos os exames desse doador são bons para isso, e a família autorizar e chamar uma equipe que vai fazer a retirada desses órgãos para poder então preservá-los e colocá-los para transplante. Então, tu imagina tudo isso e a família na dúvida. Não sei, será que ele falou, não falou? E o tempo correndo. E aquela pessoa que está ali, que é um potencial doador, com as funções declinando e daqui a pouco ele não é mais morte encefálica, é morte. Então, falar sobre isso acho que é muito importante, né? De uma maneira muito franca, que é uma capacidade da gente ajudar alguém, né? Então, isso acho que é uma coisa bacana que, de novo, é uma especialidade que permite isso também, né? Diferente de outras, né? Que não tem. E essa conscientização é muito importante no seu mês específico, que é o Setembro Verde, e também no Dia Mundial do Rim, né? Essa campanha que a gente fez, entre outros motivos, para falar sobre saúde renal, lá no Hospital Alberto Kaiser Vanderlei, teve como objetivo a gente ficar pela manhã falando de prevenção e treinando nossos profissionais. Então, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, médicos de várias especialidades foram convidados, né?
endocrinologista, cardiologista, nutricionista. E no período da tarde foi um momento muito legal também, porque a gente chamou familiares, pacientes que têm doença renal crônica, pacientes que fazem diálise, seus familiares. E tivemos um momento de tirar dúvidas no final, em que vários pacientes perguntaram, agradeceram aquele momento que o Hospital da Unimed proporcionou a eles, deles estarem de perto com um especialista com o microfone aberto para poder perguntar e tirar dúvidas. Isso foi muito importante. Foi muito importante também contar com o apoio da Sociedade Brasileira de Nefrologia daqui da Divisional da Paraíba. Eu estou como diretor nesses próximos 2 anos e contando com a ajuda de Pablo, que é o presidente, a gente está fomentando um monte de atividades. Então foram mais de 20 atividades aqui no estado da Paraíba inteiro nesse mês de março. Quase 20 atividades só aqui em João Pessoa. Sim. Tivemos atividades na Lagoa, atividades na Orla, e a nossa atividade da Unimed também, acho que foi um dos expoentes daqui do estado. E algumas dessas atividades, inclusive, já que a gente falou de creatinina, tem uma maneira bem, que vai ser o futuro, da gente conseguir dosar a creatinina na ponta do dedo. Como se fosse um teste de glicemia. Com uma gotinha de sangue, a gente tinha o resultado da creatinina em 30 segundos. E quando a gente fez essa ação em lugares, por exemplo, como a Lagoa, teve proporção quase igual a dos idosos. 3 a cada 10 pacientes que a gente testou tinham doença renal crônica e nem sabiam disso. Olha só. Bom, nosso episódio terminou. E aí eu queria muito agradecer a participação de vocês. Foi muito bom, um papo muito enriquecedor. Obrigada mais uma vez e até a próxima, até breve. Até breve. Tá certo? Combinado. É só chamar que a gente vem. Tá certo. Combinado. Obrigada a você também pela sua companhia. A gente volta a se encontrar semana que vem com mais um episódio do Sem Contraindicação. Até lá.